da vida emancipada. Só para repetir. Vamos dar uma lida aí, que São Paulo conforta os tais lutadores, dizendo para eles que esta carne não pode trazer condenação. Ele vai adiante para mostrar o que a natureza da carne e do Espírito são. O Espírito, ele diz, vem de Cristo, o qual nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz espiritual e reprime a carne. O Espírito Santo nos assegura que nós somos filhos de Deus, não importa tão furiosamente o pecado possa assolar dentro de nós. Tão logo nós seguimos o Espírito e lutamos contra o pecado para matá-lo. Porque nada é tão efetivo em mortificar a carne como a cruz e o sofrimento. Interessante. Nada é tão eficaz para mortificar a carne como a cruz e o sofrimento. Paulo nos conforta em nosso sofrimento. Ele diz que o Espírito, nota anterior sobre o significado do Espírito, o amor e todas as criaturas serão levantadas por nós. O Espírito dentro de nós geme e todas as criaturas junto conosco em que nós sejamos libertados da carne e do pecado. Assim vós mesmos, assim nós vemos que esses 3 capítulos, 6, 7 e 8, todos lidam com a obra da fé, a qual está para matar o velho Adão e para reprimir a carne. Agora, esse capítulo 8, irmãos, Paulo vem, é interessante, o livro de Romanos parece uma teologia sistemática, né? Ele primeiro mostra até o capítulo 3 que tanto judeu como gentio, todos estão debaixo do pecado. Deus encerrou a tudo debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia, graça. Depois no meio do capítulo 3 em diante, ele começa a falar da justificação pela fé. Aí ele fala no 3, no 4 ele fala da justificação pela fé, né? Ele mostra, até nós estávamos conversando aqui antes, o capítulo 4 é interessante, ele mostra que Abraão não foi justificado por obra, nem por lei e nem por circuncisão, mas foi justificado pela fé. O capítulo 4 inteirinho trata, e ele pega 2 exemplos de 2 pessoas que eram, vamos dizer assim, ícones do judaísmo, que é Abraão e Davi, no capítulo 4. Né? E ele trata os 2, mostrando que os 2 confessaram a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então ele estava dizendo, bem, se vocês creem em Abraão e creem em Davi, então olha o que eles falavam. Né? Era um argumento forte para convencer os judeus, né, a respeito da fé, da salvação pela fé. Depois no capítulo 6, ele trata, interessante, até o capítulo 5, ele fala da morte substitutiva de Cristo por nós. Agora no capítulo 6 e no capítulo 7, no capítulo 8, ele vai falar da morte inclusiva. Quer dizer, que nós fomos incluídos naquela morte. Isso aí, infelizmente, tem sido pouco ensinado no meio do povo de Deus. Né? Tem sido pregado só metade do Evangelho, que Cristo morreu em meu lugar. Mas poucas igrejas ensinam que eu fui incluído naquela morte, que eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, que entre eu e o mundo hoje tem, como o apóstolo Paulo fala, tem uma cruz. Né? Assim como o povo de Israel não podia voltar para o Egito porque tinha um mar, né? Embora eles demoraram para descobrir por que o mar fechou, né? Eles acharam que foi só para matar os egípcios, depois descobriram que foi para eles não voltar, né? Então entre eles tinha um mar. Entre nós e o mundo hoje, se realmente nós nascemos de novo e somos cristãos, tem uma cruz. Paulo fala isso, ele fala, eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Né? Então esses capítulos falam da nossa inclusão. Seria o mesmo que eu pegasse, por exemplo, esse negócio aqui e colocasse dentro, por exemplo, essa folha aqui. Eu pego e coloco dentro desse caderno aqui. Aonde eu colocar esse caderno, automaticamente aquela folha está junto, porque ela foi incluída nele.
esse capítulo está nos falando que nós fomos, capítulo 6, 7 e 8 está falando que Deus, na sua economia, Ele nos incluiu na morte de Cristo. E que hoje Ele nos vê assim, embora nós ainda não somos assim. Nós estamos dentro de um processo, mas isso já é uma verdade objetiva, e quanto mais nós crermos nessa verdade objetiva, mais nós vamos ter poder de mortificar o pecado. Por exemplo, essa parede aqui é de vidro. Se esse vidro aqui fosse vermelho, todo mundo que chegasse lá de lá ia enxergar a gente vermelho. Mas nós, na realidade, não somos vermelhos. Mas ele ia ver a gente vermelho, porque entre nós e eles tem um vidro. O que o Paulo está falando aqui em Romanos é que agora Deus nos vê através de Cristo. Por isso que Ele nos vê. Nós somos declarados inocentes. Nós somos justos aos olhos de Deus, porque nós não somos em nós mesmos, mas como Ele nos vê através de Cristo, a justiça de Cristo, então Deus nos considera assim, e nós estamos dentro de um processo agora e Ele fala isso aqui, né? O capítulo 6 fala dessa morte inclusiva, ele fala que o velho homem foi incluído e tal, e consequentemente, se o velho homem foi incluído, a primeiro resultado disso é você ser liberto da condenação da lei, que é o capítulo 7 fala, né? Eu não vou mais tentar me justificar diante de Deus e me tornar aceitável diante de Deus cumprindo a lei, né? É o contrário. Primeiro eu cresço, eu creio no que Deus incluiu em Cristo, eu morri, e agora a lei, eu começo a olhar a lei agora não como um meio de me justificar diante de Deus, mas como um meio de me santificar cada vez mais. Não como um meio de me salvar, né? E agora no capítulo 8, então, ele vai falar sobre a nova vida no Espírito, né? Quem foi justificado, quem foi incluído na morte de Cristo, quem foi liberto da lei do pecado, agora recebeu o Espírito Santo, ele pode viver uma vida nova, uma nova vida. E os 4 primeiros versículos são tremendos. Vamos ler os 4 primeiros outra vez? Agora, pode ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ver algumas verdades, isso aqui é tremendo. A primeira coisa importante para a gente observar aí é todas as vezes que na Bíblia você estiver lendo e ver essa expressão, portanto, pois, isso automaticamente te remete ao contexto. Paulo está dizendo assim: se realmente vocês creram e experimentaram a justificação, a inclusão com a morte, a libertação da lei, então, agora eu vou dizer o próximo passo que vocês precisam dar, né? Ele está dizendo, agora pois já nenhuma condenação há. O que ele está dizendo com isso? Que antes da graça de Deus de nos justificar em Cristo havia condenação. Todos nós estávamos debaixo de condenação de Deus. Nós estávamos debaixo da lei. E ele fala isso em Romanos, em Gálatas, que quem está debaixo da lei é maldito. Não porque a lei é maldita, mas porque ela exige perfeição e nós não temos. A lei é boa, a lei é perfeita, mas nós acabamos ficando amaldiçoados pela lei porque ela exige perfeição. Então ele está dizendo assim, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora não há, porque Deus nos justificou em Cristo. Se Deus não nos justificasse, nós estaríamos debaixo de condenação, não é? E ele vai explicar como é que isso aconteceu. Por que não há condenação? O versículo 2 começa explicando. Primeiro ele fala que não há. Aí no versículo 2 ele fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele está mostrando por que não há condenação. Porque agora a vida de Cristo, o Espírito de Cristo, ele nos livrou da lei do pecado. É interessante, uma lei maior pode anular uma lei menor. Por exemplo,
Vamos citar um exemplo. A lei da aerodinâmica, né? Você entra num avião e a lei da gravidade não tem mais poder sobre você, porque você está no avião, mas se você abrir a porta do avião e falar, eu acho que agora não tem mais problema, você vai ver que tem. Você vai ver que tem. Que sim que tem. Então, ele está dizendo que enquanto nós estamos em Cristo, a lei do pecado e da morte não tem poder nenhum sobre nós. Mas se nós ficarmos em nós mesmos, ela tem um poder violento sobre nós, né? Ele está dizendo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a única lei que podia nos livrar da lei do pecado e da morte, era a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? Aí ele vai explicar um pouquinho mais. Por que Cristo teve que vir? Versículo 13 ele vai explicar por quê. Porquanto que fora impossível a lei. O que foi impossível a lei? Nos libertar da lei do pecado e da morte. A lei foi impossível para ela. Não que houvesse problema com a lei, porque na realidade a lei nós já falamos aqui, é uma expressão do caráter de Deus. A lei é um retrato falado do caráter de Deus, né? Mas a lei, ela foi impossível a lei porque a carne estava enferma. Foi dada uma lei por uma carne doente. A carne pecaminosa não conseguia satisfazer a lei, né? Ele está dizendo, porquanto que fora impossível a lei. Por que foi impossível? Porque ela estava enferma. O que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. É importante observar aqui os cuidados, né? Em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, quer dizer, com relação ao pecado, Deus condenou na carne de Cristo o nosso pecado. Isso foi o que aconteceu lá na cruz, né? Paulo fala, acho que é aqui em Romanos. Quando fala É aqui, muito difícil de poder compreender o que significa assim, a dimensão desse, por causa do pecado, a carne condenou o pecado. Ele está dizendo assim, porquanto que fora impossível a lei, isso está claro para nós, né? Que é impossível a lei nos justificar. Lembra que nós falamos que, esses dias aqui, que a gente falou que há duas maneiras de ser salvo, a Bíblia mostra, né? Em Hebreus, em Romanos 10,5, Paulo fala, né? Romanos 10,5 ele fala assim, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ele está citando Levítico 18. E Gálatas 3,12, ele fala a mesma coisa. Olha o que fala Gálatas 3,12. A lei, ela tinha poder de nos salvar se nós não fôssemos depravados e pecadores. Ela se tornou... O que fala Gálatas 3,12? 3:12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ela está dizendo, se alguém conseguir observar todos os preceitos da lei, não precisa da cruz de Cristo. Se alguém puder chegar diante de Deus e falar, Senhor, pode puxar minha ficha aí, eu nunca pequei, nem por pensamento, nem por palavra, nem por obras, eu te amei de todo o meu coração, essa pessoa não precisa de Jesus. Bom, esse viverá tem o mesmo sentido de a alma, aquele que pecar, morrerá? Falando eternamente, está falando de coisas eternas, né? Está falando de viverá agora, não, é coisas eternas, né? Você falou Romanos 10,5, a outra maneira de ser salvo pela lei? Romanos 10,5 e Gálatas 3,12, tá, né? Então a lei, ela só não pôde nos aperfeiçoar e nos justificar, não que a lei fosse incapaz. Nós é que não conseguimos satisfazer as exigências da lei. Agora Jesus veio e ele satisfez plenamente as exigências da lei. Ele mesmo falou, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Ele satisfez. E nós poderíamos até dizer o seguinte, que nós hoje, Deus nos considera como pessoas que cumpriram a lei todinha. Ele nos vê através de Cristo, assim como Cristo. Deus hoje nos vê como inocentes, pessoas que nunca quebraram a lei. Gente, quando você começa a meditar sobre isso, você fala, meu Deus, não tem jeito, minha cabeça parece que você bate e volta, vai.
como que Deus pode olhar para mim, um pecador, né? E dizer, não, esse aí... E Paulo, mas agora nós, em Cristo, capacitados por Ele, nós podemos cumprir a lei? Não, cumprir no sentido de plenamente, não. Mas nós agora, nós vamos chegar lá. Nós agora, a lei tem o propósito, agora ele vai explicar aqui. Ele tem o propósito de nos santificar. A lei passou a ser um instrumento. Então, mas qual lei? A lei de Os Deus. 10 mandamentos? O cerimonial? Não, cerimonial não, cerimonial já acabou. Então, mas qual lei? Então, só os 10 mandamentos? Vamos dizer, os 10 mandamentos é um resumo, seria um resumo de toda a lei. Né? E dos 10 tem os Aí outros, tem um mas resumo só os do- dois. Pois Que é um, é amar a Deus. Só vamos dizer, dos 10 tem, Jesus resumiu em 2, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti E o mesmo. Paulo em 1, né? E o Paulo em 1, Só lançando luz sobre o pastor colocou aqui, o capítulo 8, versículo 2, fala a respeito da lei do Espírito da vida. Tem uma nota de rodapé que eu achei interessante mencionar. Aí explica o seguinte, fala o seguinte: a operação do Espírito Santo na vida do crente é regular, entre parênteses, como uma lei, é regular, mas não mecânica, pois é vida. É vida. Não é uma coisa... Não tem aquela mecanicidade. Ela tem que ter vida. Ela não funciona por ela mesma. A lei anterior era mecânica. Mecânica. Estava do lado de Agora, fora. Está do lado de fora. Ela só exige. Exato. Agora não. Agora foi colocado dentro, Ela é escrito no Cordeiro. O Velho Testamento já fala isso, né? Que há muitas promessas de Jeremias, que escreveria a lei no nosso coração. Né? O propósito de Deus era, vamos dizer assim, era trazer a lei do lado de fora para o lado de dentro de nós. Né? Então Paulo aqui está dizendo o seguinte: o que for impossível à lei, visto que não estava enfermo pela carne. O que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, porque ele tinha que tratar do pecado da humanidade. Jesus tinha que encarnar. Jesus não podia ser como os gnósticos queriam, um docetismo, né, que era um ramo do gnosticismo, né, a palavra doqueu significa aparente. Eles diziam que Jesus tinha aparência humana, mas não era humano. Né? Mas se Jesus não fosse humano, a humanidade não tinha sido resgatada, porque ele tinha que nos representar. Né? Então ele está dizendo que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, mas não cometeu pecado, mas ele veio, vamos dizer assim, numa carne enfraquecida pelo pecado. Né? E ele cumpriu toda a lei de Deus. E diz: e no tocante ao pecado, com efeito, Deus condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou na carne de Jesus, na cruz do Calvário, o nosso pecado. Tomou sobre si as Porque a única maneira, ele mostra isso em Romanos, né? A única maneira de Deus ser justo e justificador foi através da cruz. Se não tivesse a cruz, Deus poderia ser eternamente justo, mas não seria justificador. E se ele nos justificasse sem a cruz, ia ficar provado que ele não é tão santo, nem tão coerente, nem tão puro como ele falou que era. Ele jogou a sujeira debaixo do tapete. Ele varreu a coisa. Agora, qual a finalidade de tudo isso? Olha o versículo 4. A fim de que, quer dizer, Deus fez tudo isso com um propósito. E ele está mostrando qual o propósito. A fim de que o preceito da lei... O que é o preceito? As exigências. O preceito da lei agora se cumpre em nós. Nós agora amamos a Deus. Quanto mais nós vamos sendo santificados, mais eu amo a Deus, mais eu amo o próximo. Então eu estou cumprindo a lei. O preceito da lei vai se cumprindo em nós. Né? Nós quem? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí depois agora do verso 5 até o verso 11, ele vai mostrar as consequências da inclinação da carne e da inclinação do Espírito. Quais são os resultados. Né? Então ele vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, isso é, a inclinação, aqueles que realmente estão sendo
dominados pela natureza pecaminosa, diz assim, o pendor da carne dá para a morte. Está falando dos crentes e dos crentes? Isso. Ou dos crentes e dos incrédulos, Paulo? Não, Esse que anda na carne, ele crente. também é crente, não é? Ele é cristão, ou não? Aí é uma divergência eterna entre escritores, que alguns acham que é possível você ter crente carnal. Isso, né? tem uma criança e tal. Mas na prática, É. nós vemos. Não, eu acho que a palavra carnal é que é o problema. John MacArthur trabalha muito isso. Eu acho que pode haver crentes, crianças, infantis, imaturos. Mas se quando- nós cremos que a nossa carne foi crucificada com Cristo, não pode mais usar um termo de crente carnal. O processo pode estar sendo mais lento, mas ele já começou. Está no Paulo, processo. mas já aí não tem a começou. ver, aí não tem a ver a questão da questão objetiva Alguma coisa e no daquilo coração. que é subjetivo. Pode ter Por mais exemplo, eu dificuldade entendo que eu para sou mudar espiritual. algumas coisas, para não deixar Houve processo um de milagre em mim crescimento, que me tornou em um ser espiritual. Mas, na prática, eu caminho em um progresso que ainda denota deficiências. Claro. Não pode ser que o termo carnal possamos ou entendê-lo assim, desse jeito? Não, é o seguinte, aos olhos de Deus nós não somos mais carnais. Aquilo que eu falei do vidro aqui. Não, tudo bem. Quem está do lado de lá está me enxergando vermelho, embora eu não sou vermelho ainda, eu estou dentro de um processo. Tá? Então, aos olhos de Deus, não existe mais um crente carnal. Então, nesse sentido aí que você fala, nós não somos carnais do ponto de vista de Deus. do ponto de vista de Deus. Porque do nosso ponto de vista, a nossa prática, nós somos ainda... Nós não somos carnais também, nós ainda sofremos a influência da natureza pecaminosa, mas nós não precisamos ser escravos dela mais. Paulo fala isso em Romanos. E nós não somos. O que é ser carnal? Ser carnal é ser escravo do pecado. O pecado manda. Você não tem poder de lutar contra ele. Por exemplo, o um ímpio. arrependimento já é uma forma de Então, mostrar isso. isso é muito O arrependimento já é uma forma de mostrar isso, né? Antigamente eu pecava e isso não me fazia mal. A partir do momento que hoje, por mais que eu seja um crente carnal, que eu continue pecando, mas esse pecado vai me fazendo mal. Então, agora se eu analisando na prática, na vida dos cristãos e não crentes, eles também têm prática, eles também vivem de uma forma não carnal. Quem? Muita parte. Vamos supor, o que seria um crente que andasse segundo o conselho da carne? Seria aquele crente que satisfaz as paixões da carne, não é? Não, eu creio que aqui ele está dizendo primeiro, como nós falamos assim, que nós não estamos plenamente, nós estamos dentro de um processo de santificação. Então eu ainda de vez em quando, vamos dizer assim, sou enganado, seduzido pela minha pecaminosidade, Satanás trabalha um sistema e eu peco, né? Mas eu arrependo, eu não sou mais escravo do pecado. Eu fico, como ele falou, o pecado faz mal para mim. Então, isso que eu estou querendo dizer, no mundo, na vida mundana, há pouca diferença entre nós e o mundano em relação ao carnal. Não. Há uma tremenda mudança, porque a pessoa que assim, analisando na forma fria. Você vai ver que muita parte, isso não dá para entender às vezes, entendeu? Quando a Bíblia diz essa questão aqui, que nós continuamos a inclinar a nossa inclinação carnal, que às vezes a influência que nós sofremos, é muito parecida com a influência de muitos do mundo. Não, aqui ele está usando o seguinte, ó, ele está usando assim como se fosse um ponteiro, vamos pensar assim. Aqui está a carne, aqui está o espírito. Então, se eu nasci de novo, esse ponteiro já está para o lado de cá. Se eu não nasci de novo, está para o lado de cá. Isso aqui é estar na carne, isso aqui é estar no espírito. Não significa que quem está no espírito não tem luta, não peca, mas ele arrepende, ele sente mal com o pecado. Agora, o que está na carne, ele não tem essa luta que o crente tem. A luta do espírito contra a carne que Paulo fala lá em Gálatas. O ímpio não tem essa luta. O ímpio, como a gente fala, natural, né? O ímpio é um excelente pecador, o cristão é um péssimo pecador, porque ele peca e entra numa crise danada, entra numa condenação. Deixa eu ver se eu entendi o que ele está querendo dizer. Existe ímpio muito melhor do que muito crente.
Desse sentido que eu falo. Moralmente correto. No sentido moral. São os moral, aquele de Gálatas, cumprimento que da Gálatas fala, lei, aqueles que temem a tudo Deus, mais. sabe? Tem aquele grupo na igreja lá, os tementes, os Mas simpatizantes. por exemplo, no sentido moral, por exemplo, pode ter pessoas do mundo, por exemplo, uma pessoa converte, e ele veio de vamos dizer assim, de uma educação, de um histórico, sem limite nenhum. Então, mesmo nascendo de novo, ele ainda tem lutas com mentira, ele tem lutas com muitas coisas, ainda que às vezes um ímpio, que foi criado vamos dizer, num contexto de disciplina, de moralidade, não tem. Só que esse ímpio aqui está confiando na moralidade dele, e esse aqui está confiando unicamente na graça de Deus, na misericórdia de Deus. A grande É uma diferença questão de concepção, justamente né? essa. Esse capítulo 6, versículo 20 até 23, ele é muito elucidativo nesse assunto. Aqui está dizendo assim, ó, porque quando éreis escravos do pecado, Escravos, olha bem. estáveis, isentos em relação à justiça. Isso. Naquele tempo, que resultados foi esses? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E aqui vem o versículo chave, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu acho que pode falar. Termina. Eu acho que é importante a gente entender o que Paulo está falando. Ele está falando que uma pessoa que não nasceu de novo é escravo do pecado. O escravo é aquele que nunca diz para o seu senhor não. O escravo só diz sim. O escravo não diz não. Agora, o cristão, ele tem a luta contra o pecado. Ele tem, agora, pela graça de Deus, pela regeneração, pelo Espírito Santo, ele é tentado, ele tem lutas terríveis, mas ele pode dizer não. Agora, ele tem um poder para dizer não ao pecado, sofrer, às vezes, dias com essa luta, né? É o que nós falamos, a diferença entre tentação e pecado. O cristão, ele não está livre de tentação, ao contrário, ele tem tentações terríveis, mas ele não é mais escravo. O pecado não manda nele, ele luta contra o pecado. Se a gente tivesse ser humano aqui, o pecado, a gente subjugado escravo, né? Com Cristo a gente já sai dessa posição, agora a gente está Luta, de frente, né? guerra, agora é guerra, Agora capacitados para vencer. e com autoridade. Por isso que Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado. Antes nós éramos escravos, o ímpio é escravo, ele tem a natureza pecaminosa, ele não tem nem luta dentro dele. Paulo, Pode mas falar. voltando à questão do termo, se há crentes no termo carnais, eu entendo que um sinônimo disso, e Paulo mesmo diz, sinônimo de carnalidade pode ser criancice também. Porque Paulo usa esse termo. Aqui parece que eu tenho ouvido muito que a luta é de chamar ou não chamar um cristão de carnal. Entendeu? Paulo disse em 1 Coríntios 3, versículo 1, disse, eu, porém, irmãos, não vos pode falar como a espirituais, Está lembrando desse texto aí. e sim como a carnais, como a crianças. Paulo está usando o mesmo termo está usando dois termos para falar de uma mesma coisa, de cristãos que são imaturos, crianças. Usa o termo carnais e crianças. Entendeu? Então, eu não acho errado chamar um cristão que se comporta de uma maneira imatura, que se comporta de uma maneira como criança, de chamá-lo carnal. Irmão, você está sendo carnal. Você me está entendendo o que estou querendo dizer? Então, não acho esse problema, né, no termo. No sentido de alguém me chamar... Praticar as coisas da carne. Claro, você está andando de maneira Não significa carnal. necessariamente que ele seja carnal. Ainda mesmo que já o fato na cruz aconteceu e que Deus, em sua graça, me tornou um ser espiritual para viver para Ele. Mas na prática, Paulo também usa esse termo, carnal, para usá-lo como para crianças espirituais. Criança, sim. A mim me parece que ele não está chamando ninguém de carnal. Ele está dizendo, não está chamando, está comparando. Está dizendo, ó,
Eu tenho que falar para você como eu falaria para pessoas carnais. Por isso, Como? dá para fazer essa comparação. Não, mas ele não está falando vocês Mas são aí eu carnais. acho que Ele fala tá mais dizendo de atitude, como, né? Atitude carnal. Não, Vocês estão- lembre no problema de Coríntios. Qual é o problema de Coríntios? O problema de Coríntios é divisão, o problema de Coríntios é imoralidade, o problema de Coríntios é um monte de coisa. Mas eu E ele quero- está chamando a isso, está chamando de carnal. Como? Não, como carnal? Como é que está escrito? Lê outra Como? vez. Eu, porém, irmãos, não vos pode falar como a espirituais, Mas como? e sim como a carnais. Como? É como se o pastor dissesse assim, gente, nós estamos praticando a mesma coisa que os ímpios praticam. Mas ele não está chamando o cara de ímpio. Tudo bem. Mas eu entendo, você está entendendo que